A história inspiradora de hoje é a do jovem rei Josias, que encontrou o livro da lei no Templo de Jerusalém, um episódio narrado em 2 Reis 22 e 23. Era uma época em que o povo de Judá havia esquecido os caminhos do Senhor e andava perdido em práticas de idolatria. O templo, outrora símbolo da presença divina, estava em ruínas, e poucos sabiam o que significava obedecer plenamente à vontade de Deus. Nesse cenário, um menino de apenas 8 anos subiu ao trono. Josias herdou o reinado de um pai e de um avô que haviam se afastado completamente da fé verdadeira, mas em seu coração puro já ardia o desejo de agradar ao Deus de seus antepassados. Durante seus primeiros anos, Josias foi um rei atento, observava cada detalhe da vida no palácio e no templo. A cidade santa, Jerusalém, sofria com a negligência espiritual e moral. O relato bíblico diz que aos 26 anos, Josias decidiu ordenar a restauração do templo. Ele reuniu os sacerdotes, os escribas e os artesãos e deu-lhes instruções. Reparem a casa do Senhor, usem os recursos arrecadados e façam tudo com fidelidade. O povo, surpreso com a diligência do jovem rei, começou a mover-se novamente em direção ao sagrado, ainda sem compreender o que estava por vir. Enquanto os trabalhadores limpavam os corredores empoeirados e as câmaras esquecidas do templo, um som distinto ecoou no ar, o som de algo pesado sendo deslocado. Ilquias, o sumo sacerdote, curvou-se diante de uma caixa coberta de pó. Ali dentro, escondido havia décadas, estava um rolo antigo, o livro da lei de Moisés. Quando seus dedos tocaram o pergaminho, uma reverência o invadiu. "Achei o livro da lei na casa do Senhor", anunciou com a voz tremendo de emoção. O escriba Safã, que o acompanhava, sabia o valor da descoberta. "O rei deve ouvir isto", murmurou, envolto em espanto. No palácio, Safã apresentou o achado a Josias. "Meu senhor", começou, "teu servo Ilquias encontrou este livro no templo. Permita-me lê-lo diante de ti." Josias, curioso, assentiu com um gesto silencioso. As palavras começaram a fluir. Instruções antigas, mandamentos esquecidos, advertências e promessas. Com cada frase, o coração do rei se apertava. Ele percebeu o abismo que separava o presente de Judá dos caminhos ordenados por Deus. Ao final, Josias rasgou suas vestes em profunda dor. "O Senhor está irado conosco", lamentou, "pois nossos pais não obedeceram a estas palavras." Em meio àquele peso de consciência, surgiu a dúvida: o que fazer diante de tão grande pecado coletivo? Josias convocou os sacerdotes e enviou emissários à profetisa Hulda, mulher sábia e temente ao Senhor, que vivia em Jerusalém. Ao chegar, os homens do rei a saudaram e explicaram: "O rei deseja saber o que acontecerá a este povo." Hulda fechou os olhos, ouvindo a voz de Deus, e respondeu: "Assim diz o Senhor, sobre este lugar virá juízo, pois o povo me abandonou. Mas quanto ao rei que enviou vocês, ele se humilhou diante de mim, rasgou suas vestes e chorou. Por isso não verá o mal que enviarei, morará em paz." O alívio misturou-se à consternação quando a mensagem chegou a Josias. Ele entendeu. Ainda havia tempo para mudar o rumo da nação. "Reúnam todo o povo, desde o maior até o menor", ordenou. Pelas ruas ecoaram os sinos chamando o povo à assembleia. O templo, recém-restaurado, iluminava-se mais uma vez com luz e esperança. Quando todos estavam reunidos, Josias subiu ao palanque de pedra e, com voz firme, leu o conteúdo do livro da lei diante do povo. As palavras ecoaram entre colunas e corações, um chamado à fidelidade, à pureza, à justiça. "Hoje, diante do Senhor", declarou, "fazemos aliança de andar em seus caminhos e guardar seus mandamentos de todo o coração e de toda a alma." O povo ergueu as mãos e respondeu em uníssono: "Assim faremos." A partir daquele dia, uma reforma espiritual varreu Judá. Josias percorreu cidades, destruiu altares pagãos, aboliu práticas idólatras e restaurou o culto verdadeiro. Nas aldeias, os anciãos contavam às crianças o que tinham ouvido no templo, lembravam-nas de que havia apenas um Deus que exige coração sincero. Os sacerdotes retomaram suas funções, os levitas reorganizaram os rituais e uma geração inteira redescobriu o sentido da obediência. Ainda assim não era fácil. Muitos resistiam, lembrando-se dos deuses estrangeiros, mas a firmeza do rei era inabalável. "Não há outro Senhor além do nosso Deus", dizia, e a cada palavra reacendia a verdade esquecida. Em seus dias, Josias ordenou celebrar uma Páscoa nunca antes vista. Os levitas sacrificaram segundo a lei, o povo cantava salmos, e nas ruas havia alegria e reverência.
Faz décadas que o povo não celebra assim, comentavam os anciãos. Naquela festa, Josias andava entre os cidadãos como um pastor entre suas ovelhas, com olhos marejados. Alguém se aproximou e perguntou: Majestade, o que sente ao ver esta renovação? Ele respondeu sorrindo: Sinto que o Senhor se agrada de nós, se seguimos o que ele nos deixou por escrito. A palavra encontrada não é apenas um livro antigo, é o coração de nosso Deus nos chamando de volta. Com o passar dos anos, Josias se tornou símbolo de liderança justa e humilde. Sua coragem não estava nas armas, mas na obediência. Mesmo diante de ameaças políticas e militares, ele permanecia guiado pelo livro da lei. Em muitas noites os conselheiros o encontravam ajoelhado diante da arca restaurada, orando: Senhor, mantém puro o coração deste povo e o meu. Ele sabia que a fidelidade exigia constância, não apenas entusiasmo momentâneo. O legado de Josias ecoa até os dias de hoje. Sua história nos lembra que, mesmo em tempos de esquecimento espiritual, Deus pode levantar corações dispostos a obedecer. O livro da lei, nas mãos daquele jovem rei, representa hoje a palavra de Deus, muitas vezes deixada empoeirada nas prateleiras do coração humano. Quando a redescobrimos, encontramos sentido, correção e esperança. É como acender uma luz em meio às sombras. Em nossas casas, trabalhos e decisões, podemos seguir o exemplo de Josias, abrir o livro, ouvir o que Deus diz e viver de modo que ele se alegre conosco. Talvez, como Judá naquele tempo, muitos tenham se afastado dos valores divinos, mas a boa notícia é que há sempre tempo para recomeçar. Cada oração, cada leitura sincera da palavra, cada decisão por obedecer é uma reconstrução do templo interior, aquele onde o Espírito habita. Que possamos, como Josias, ser instrumentos de restauração em nossa geração, lembrando que a verdadeira reforma começa dentro do coração. Se esta história falou ao seu coração e te inspirou a buscar mais de Deus, curta e compartilhe para que mais pessoas também redescubram a força da palavra e a esperança que vem da fé.